Comentários e entrevistas sobre política. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Depende da hora que você está aqui acessando essa nossa mais uma participação no Momento Democrático. Hoje nós vamos trazer Luana Preto. É uma unanimidade de conhecimento na área de saneamento básico brasileiro. Ela é diretora-presidente do Trata Brasil, que é a entidade mais importante que verifica as condições do tratamento de água, esgoto, enfim, todo o desenvolvimento sanitário brasileiro, e congrega um conjunto de empresas muito representativo do PIB nacional, que usa elementos como a água como sua matéria-prima. Então, Luana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta foi quem é a Luana e o que que ela faz, o que que ela fez, e quais foram os Bom, desafios que ela já enfrentou na vida para ser o que é, né, Luana? Todo mundo sabe que todo mundo ouve as pingas que eu tomo, mas não sabe os tomos que eu levo, né? mais ou menos por aí, né, Ronaldo? É, Bom, muito obrigado pelo convite de estar aqui, né, no Momento Democrático, falando desse importante tema que é o saneamento. Bom, sou Luana Preto, né, sou engenheira civil de formação, catarinense, eh, tive a minha vida toda, né, trabalhando ou em concessionária de saneamento básico, né, passei no concurso da Casan, fui engenheira civil da Casan, que é a Companhia de Saneamento de Santa Catarina. Trabalhei como diretora de meio ambiente em prefeitura, fui presidente da Companhia Águas de Joinville, né? Então, fiz minha carreira toda na parte de meio ambiente, seja na parte de licenciamento ambiental, né, que é um grande problema no nosso país, seja no saneamento básico, né, aí trabalhando desde de técnica no setor de saneamento, até e galgando aí novas posições como gerente, como diretora e depois como presidente de companhia de saneamento. Então, depois disso, né, me surgiu a oportunidade de ser diretora de Relações Institucionais das FAMAS, que é uma associação que une os principais produtores de materiais para saneamento é. básico, tubos, produtos químicos. E depois das FAMAS, então, fui para o Trata Brasil, com uma visão de quem já esteve, né, do lado da concessionária, já esteve do lado do licenciador, do lado do produtor de materiais, né, sempre com uma visão diferente, e agora todo no viés da população, né, o que que a gente precisa fazer para que o saneamento avance, né, sempre pensando em beneficiar a população. Então, acho que nesse período aí, sou nova ainda, né, mas nesse período eu já consegui ter diferentes visões sempre Você voltadas ao saneamento. você é muito reconhecida, né? E conhecida. Então, a primeira pergunta que eu faço pode ser incômoda, porque é difícil acreditar em governo, né? Então, quando surge o marco do saneamento básico, e a gente sabe que tem 100 milhões de pessoas sem esgoto tratado e 33 sem água tratada, a gente fica pensando, bom, isso vai dar certo? Será que até 2033, 2030, nós vamos ter essa solução? Vai acabar como os metrôs da vida aí foram prometidos para o campeonato mundial e até hoje não está pronto. E aí? É, É para valer ou não é? é a pergunta de R$ 1 milhão, né? O Marco Legal, ele trouxe um senso de urgência, né? E aí eu te falo até de casos concretos que eu vivi, né? Eu fui presidente da Companhia Águas de Joinville, em Santa Catarina, né? E lá nós tínhamos um plano de universalizar até 2047. Esse era o plano com a utilização de recursos do próprio caixa, por exemplo, né? Da geração de caixa, e investimentos para universalizar lá em 2047. A partir do momento que vem uma lei que obriga os mais de 5.500 municípios a universalizar o saneamento até o ano de 2033, as companhias elas precisam buscar uma solução, né, para aumentar o seu volume de investimentos anual e, consequentemente, ter uma perspectiva mais recente de universalização. Então, lá na Águas de Joinville, por exemplo, se buscou financiamento internacional, porque tinha uma capacidade de aumentar o seu grau de endividamento ainda bastante grande, né? Buscou-se financiamento internacional para aumentar esse volume de investimentos e tentar trazer essa universalização para 2033.
Outros casos, ao longo do Brasil, o Estado ou o município já está com um grau de endividamento alto, né, buscou então fazer concessão plena, parcial, PPP, para poder alavancar recursos financeiros e então aumentar essa possibilidade de investimento. Eu sempre digo que investimento se traduz em obra, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço, né? Mas te digo assim, para responder essa pergunta, eu digo que a gente tem diferentes realidades no país, que tem regiões como região sudeste, que estão muito próximas de universalizar e que têm as soluções endereçadas. Mas a gente tem a região norte, por exemplo, onde apenas 64% da população tem acesso à água, 14% da população tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, e o investimento médio é de R$ 57 por ano por habitante, quando deveria estar investindo mais de R$ 200 por ano por habitante. Então, aí a gente faz uma projeção, né? Como é que vai universalizar se está investindo praticamente um quarto do que deveria estar investindo e se está tão longe das metas do Marco Legal? Então, eu digo assim, que essa perspectiva de universalização, ela depende de cada realidade, se alguma atitude foi tomada ou não, né, para tentar mudar o status quo daquela região. Mas não cabe. De quem é a responsabilidade da universalização? É do município? É do município. A E o que univer- a- acontece com o prefeito da época, ou o que acontece com a prefeitura que não conseguiu? Bom, a gente já vê o Ministério Público tomando ações hoje, né, para que haja o cumprimento das metas lá em 2033. Então, assim, por exemplo, em Minas Gerais, já existe uma diretriz do Ministério Público Estadual de que cada promotor, né, de meio ambiente de cada cidade está endereçando um ofício para que o atual prefeito estabeleça um plano, apresente um plano para o cumprimento das metas, né? Então, existe uma responsabilidade, não adianta cada prefeito pensar, não, é só 2033, não vai cair em cima de mim, porque existe uma possibilidade de ter uma ação de improbidade em cima, né, de cada um desses governantes que não estiverem fazendo nada. Cada um vai receber a sua cota na conformidade, na não conformidade da realização. É isso? Exatamente porque o saneamento básico, ele não é algo que se soluciona no curto prazo, né? A gente precisa primeiro fazer os projetos de engenharia que duram aí 2 anos, por exemplo. Primeiro ter o plano, né? Depois que tem o plano para saber o que que eu tenho que fazer para poder universalizar todo o território do município, eu tenho que contratar os projetos, tenho que fazer o licenciamento ambiental, que às vezes demora lá 2 anos, tem que fazer as obras para que daí a população tenha o acesso ao serviço. Então, a gente está falando de um ciclo de vida aí de 7, 8 anos para universalizar. Então, eu preciso tomar a decisão hoje, fazer os estudos hoje para que haja esse horizonte. E quando a situação do município ou do estado é muito ruim, né, assim, daqui a 2 semanas eu estou em Porto Velho, onde eles têm 27% da população com acesso à água, né? Então, assim, lá vai ter que investir muito mais, vai ter que ter um plano de ação muito mais bem estruturado para poder atingir as metas, né? Mas Então, não é muito cômodo para os estados, para governadores e presidente da República e para deputados e senadores, não acontecer nada com eles? Porque, na verdade, em última instância, quem sofre é o povo brasileiro, não é o prefeito, não é por causa do prefeito, né? Não é, o único não é o prefeito, o governador também é responsável, presidente e congressistas são responsáveis. Afinal de contas, as emendas parlamentares estão sendo aos borbotões e dizem que metade vai para a saúde e outra metade vai para outras coisas a critério livre-arbítrio do deputado. Ou não, né? Ou o Ministério também indica a finalidade. Mas o fato é o seguinte: se a gente não tem, se a gente tem uma carga pesada hoje de doença no Brasil, de falta de produtividade, de dificuldades do sistema SUS, o mundo tem a ver com o problema de sanitário, que é sem o dúvida. saneamento básico, né? Você viu o estado de dengue, o estado crítico da dengue no Brasil hoje, muito é saneamento básico, fora resíduo sólido, hein? Fora o Nem estamos lixo. entrando nisso, né? Então, entramos no lixo. Então, não cabe uma ação multigovernamental, por que É, só o prefeito?
Sim, hoje, assim, ó, com o marco legal do saneamento básico, se o prefeito não faz nada, o governador também é corresponsável. Por quê? Porque o marco, ele veio com a lógica da regionalização. Tá, Hoje, o saneamento, muitas vezes, ele não é viável do ponto de vista técnico, econômico e financeiro em uma única cidade. O Brasil tem muitas cidades pequenas, né? Então, o que que o marco coloca, né? A necessidade dos governos estaduais criarem micro-regiões nos seus estados. E aí, os municípios aderirem a essas micro-regiões para que ali seja pensada numa solução do ponto de vista regional, né? Então, os governadores, eles também, assim, claro, lá na ponta é onde a coisa acontece, é lá no prefeito. Mas o governador, ele tem uma responsabilidade, seja de criar essas micro-regiões, de buscar fazer os arranjos dos municípios para poder pensar numa solução regionalizada, seja pelas próprias companhias estaduais de saneamento, que representam hoje 70% de todo o mercado de saneamento, né? E quando a gente fala da operação, tudo bem, o prefeito muitas vezes ele delega para a companhia estadual, né? E a companhia estadual não está entregando aquele serviço. Quem que é o grande acionista da companhia estadual? É o Estado, está. né? Então, a gente tem uma responsabilidade grande também dos estados, mesmo que vai estourar no prefeito, o prefeito vai dizer, ó, não, mas eu cobrei aqui, ó, tá aqui os ofícios que eu mandei para a companhia de saneamento, que eu mandei para o governador, as micro-regiões não foram criadas, eu sozinho não tenho dinheiro para fazer isso aqui acontecer, né? Então, existe uma responsabilidade compartilhada. A grande questão que eu vejo de dificuldade, Ronaldo, é assim, a gente, falando de legislativo, não existe uma cobrança em cima do legislativo em relação a isso, né? E muitas vezes as leis que são criadas, elas acabam tendo modificações ao longo do processo, tendo se afrouxa muitas vezes as metas não vai cumprir, eu vou colocar essa meta mais para frente. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que ter a meta fixa e percorrer essa meta e fazer cumprir para que haja uma perspectiva de mudança na vida das pessoas. Como tu falou anteriormente, hoje a gente tem aí mais de 150 mil internações por conta. Deixa eu só tomar uma aguinha. Por conta de doenças associadas à falta de saneamento, né? A gente está falando de dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia. Às vezes a gente acha que é comum, né? Aquela criança sempre teve diarreia. Mas teve diarreia porque está em contato com o esgoto a céu aberto, com a É, enchente, com tudo que está acontecendo, que não deveria estar acontecendo onde ela vive, né? o Deng Xiaoping, 1978, ou seja, quase 46 anos atrás, falava, partiu para o capitalismo, um capitalismo de Estado. Não, não é capitalismo de Estado, é um Estado um Estado socialista que admite o capitalismo como universo de alocação de recursos e maximização do resultado. O Deng Xiaoping falava o seguinte: olha, não importa a cor do gato, importa que ele pegue o gato, pegue o rato. E a gente assiste no Brasil, ainda dificilmente, ainda, uma dificuldade imensa da academia toda vermelha, toda voltada, toda encruada numa tentativa de capitalismo de Estado que já não deu certo em todos os lugares, né? E não, continua, vamos estatizar, vamos deixar tudo estatizado, encrua tudo, tá certo? Sim. Então, até que ponto nós vamos escolher a cor do gato? A partir do momento em que a gente ficar discutindo a cor do gato e não pensar que ele precisa caçar o rato, a gente vai ter problemas, né? E isso é uma tendência muito grande, né? Ah, porque tem que ser público ou tem que ser privado? Cara, tem que ser eficiente. Essa Lógico, essa é a questão, tem que ser essa é a eficiente. questão. Tá sendo eficiente como público? Ótimo. Tá sendo eficiente como privado? Ótimo. Não tá sendo eficiente? Tem que pensar em um novo modelo, né? Então, Né? Se não é, for nem público nem privado, vai para o terceiro setor também. Não tem. Não é verdade? e não tem, exatamente, e às vezes É. vai ter um Vai por modelo para cada cooperativa, região. coloca a Eu, liderança toda em ação. Eu sou muito entusiasta do sistema de saneamento básico por vários fatores. O fator fica evidente a capacidade de crescimento que o país tem de melhorar a vida das pessoas.
né? E as empresas envolvidas vão enriquecer as pessoas também. Toda a cadeia produtiva. Será que Nós, ninguém enxerga isto? a gente está Que é uma tremenda falando, oportunidade para o país? a gente tá falando de mais de 400 bilhões de reais em ganho de produtividade para as pessoas. É uma Pensa, loucura, pensa, gente. Em que pensa prazo? Em que no, prazo de ano? Em quanto e isso tempo? até 2040. Se a gente Mas universalizar gente até divide, 2040, gente divide por ano quanto? 4 bilhões? 4 bilhões. Não, deixa eu pensar. A gente está falando de 400 para dividir em. Não, muito mais. Se a gente colocar Dá 8. 2033 como prazo, a É, gente está falando de 40 bi ao ano. é. Pô, é dinheiro, Então, cara. então assim, ó, é gente, vamos É, lá, você enriquece, só aí pega, a renda média pega, do brasileiro vai lá para cima, né? pega a Dona Maria, que é a diarista, né? A diarista, quando ela toma uma água que não é potável, ela tem a diarreia, ela não trabalha. Se ela não trabalha, ela não ganha, né? Então, olha o que isso pode. Isso a gente está falando de um dia, né? Ou se o filho dela fica doente, ela tem que faltar ao trabalho, ela Ou não morre, ganha. né? Ou morre, exatamente. O Brasil teve mais de 2.500 mortes por conta de falta de saneamento básico, de doenças associadas à falta do saneamento. E vamos pensar, é seletista, né? Tem uma carteira assinada. A partir do momento que a pessoa está sempre doente, falta o trabalho, ela tem uma menor chance de Não, ser o cara promovida. não tem nem vigor para trabalhar, né? Tá vendo? Exatamente. Não é o problema do cara faltar, é o vigor para o trabalho. Também não tem E vigor para o não trabalho. Aí tem, depois, não o cara tem. na infância tem uma deficiência motora, uma deficiência cognitiva, porque teve um problema de saneamento básico, né? Em algum momento, E né? a Ele não criança desenvolveu também, todas as proteínas que que ele podia precisava. absorver, né? Isso. Na A verdade, fundação é, a com certeza. sinapse some. A sinapse some. Exatamente. A Fundação Bill e Melinda Gates, do Bill Gates, fez um estudo que avaliou crianças assim de 0 a 7 anos que não tinham acesso ao saneamento. E o desenvolvimento cognitivo dessas crianças era muito prejudicado. E se de 0 a 7 anos essa criança não tem saneamento, fica muito doente, usa a energia que ela ia ter para desenvolver o cérebro, para tentar sobreviver a esses episódios de Cansou. doença, ela nunca vai atingir a sua capacidade máxima, né? Então, essa criança, ela nunca, no futuro, ela vai atingir a sua capacidade máxima. A gente está Você, condenando uma geração. você já viu isso e já deve ter visto também, que as enzimas que você gera no intestino são usadas pelo cérebro. Sim, total. Tem uma Não é correlação verdade? direta. É Sim, tanto que a relação gente tem que direta. comer bem para estar bem com o cérebro, né? Ou seja, o processo digestivo todo, o aparelho digestivo tem que estar saudável para você ter Exatamente. uma clareza de raciocínio. Não estou dizendo que o cara vai se dizer menos criminoso ou mais criminoso, não tem nada a ver com isso. Estou falando que ele vai ter mais saúde. E vai Exatamente. ter mais desenvolvimento cognitivo, E por né? E isso vai que a estar gente com fala bem-estar. de ganho de PIB, porque se eu tô com mais saúde, eu trabalho mais, eu tenho mais vontade de crescer, né? E aí Lógico. isso vai trazer desenvolvimento econômico e social para o país. As crianças que moram em locais onde não tem acesso ao saneamento têm uma escolaridade média de 5 anos. As que moram em local onde tem acesso ao saneamento têm uma escolaridade média de 9 anos. Ah, mas é porque Nossa, só tem saneamento onde é rico. E aí que tá o problema? É o pobre que mais precisa de saneamento, né? lógico. E lá que a gente vai ter um impacto maior na vida das pessoas. Hoje, a maior parte das pessoas que não têm acesso ao saneamento são pessoas de ensino fundamental incompleto, né? São pessoas E que. quando que nós vamos parar de discutir a cor do gato? Boa pergunta, Ronaldo. Não é? Acho que assim, o nosso esforço como Trata Brasil é esse, sabe? Gente, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer, vamos parar de ideologia. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente não tem que ter uma discussão do ponto de vista ideológico. A gente tem que ter uma discussão do ponto de vista lógico. Vamos ver aqui, ó, os últimos 5 anos, ou os últimos 10 anos, quanto que foi investido em saneamento básico? Se eu pegar esse mesmo modelo de gestão e fazer uma projeção futura dos próximos 10, 20 anos, aonde eu vou chegar? Eu escrevi um artigo que ele aponta assim, se a gente evoluiu 0,5% na coleta de esgoto no último ano, né, no Brasil. Se a gente continuar nessa evolução, a gente vai demorar 170 anos para universalizar. Que custo que o país Por vai isso que pagar para a isso? minha pergunta foi essa, nesse sentido, porque eu li seu artigo.
E a Sim. sensação que dá é que ninguém está prestando atenção e ninguém dá atenção nenhuma. E é a E aí mesma fica coisa se que discutindo leitura. ideologia, né? Eu participei de governo e na minha área que eu participava tinha a ver com leitura, né, na área de cultura. E todo mundo fala, importante é a leitura. Mas dentro da secretaria que a gente trabalhava, não tinha uma unidade de leitura. Então, eu falei, bom, então a primeira coisa que eu fazer é você vai ter para dar importância a uma unidade de leitura, para desenvolver a leitura, né? Senão, não vai existir essa possibilidade de a gente acabar com esse fosso. E o fosso, né? E para não dizer a fossa, né? Nós temos que acabar com a fossa, né? Sim. E partir para o tratamento universalizado. O tratamento universalizado tem várias vertentes. Uma vertente é você fazer estações de, em todo, como megalópole, diversas estações, não é? E tem Uhum. também experiências como o Bill Gates está fazendo de fazer microestações. Aham. Como é que você enxerga as propostas para uma megalópole e como você enxerga a proposta para uma cidade média de 100 mil e uma de 20 mil? Como é que é vocês analisam isso? Eu diria assim que depende da geografia da cidade, né? Tá? Quando a gente fala de coleta e tratamento de esgoto, a gente fala de descida por gravidade do esgoto, né? Certo. Então, o esgoto ele vai descendo por gravidade até chegar no ponto que vai ter que ter uma estação de bombeamento e lá ele vai de novo, por gravidade, estação de bombeamento. Então, a depender dessa declividade da cidade, é mais viável se ter um número maior ou menor de estações de tratamento de esgoto. Claro que quanto maior a estação, mais a gente aproveita, maior eficiência na gestão, né? Porque eu Sim, vou precisar de um operador, infraestrutura exatamente. é caro tratar esgoto. A gente usa tratamentos biológicos com aeração constante desses micro-organismos. Fazer a gestão desse lodo para poder ter a biodegradação ali desse esgoto é difícil, né? Então, quanto maior o número de estações, mais gente eu preciso para ter que cuidar desse processo. O custo administrativo também aumenta. Mas em cidades pequenas, não tem lógica, assim, cidades pequenas vão ter estações compactas, né? Estações que atendam aquele. Aí, se eu tenho conglomerados de pessoas em determinadas regiões, às vezes é mais viável naquele núcleo de pessoas ter uma estaçãozinha, porque senão é muito caro fazer tubulação para chegar numa estação mais longe, né? Então, depende da declividade da cidade, da densidade demográfica dessa cidade, a solução precisa ser pensada, né? Mas, assim, te diria que muito ainda se fala, né, de fossa-filtro, assim, isso é solução para quando a gente tem área rural, quando a gente tem um plano de limpeza dessas fossas, mas ainda assim a gente não vai atingir a plena capacidade de tratamento que uma estação tem. Uma estação, ela usa bactérias aeróbias, que tem uma capacidade de degradação muito maior, que usa ultravioleta, ou assim, para fazer a desinfecção desse efluente para poder ser lançado novamente no rio, né? E acho que existe uma tendência também, Ronaldo, no setor do uso da água de reuso, né? A gente teve no Espírito Santo agora um leilão, né, onde uma empresa ganhou que vai vender a água que sai da estação de tratamento de esgoto para ArcelorMittal. ArcelorMittal. Então, assim, pô, por que lançar novamente no rio? Se pode ser utilizado para a indústria, muitas vezes, e sem captar água limpa e usar água limpa, se não precisa estar utilizando água limpa. Então, acho que Para a gente. refrigeração, precisa. Exatamente, exatamente. Então, assim, tu precisa refrigerar o forno. Pode ser É, uma água que sai de uma estação de tratamento de lógico. esgoto, né? Eu acho que essa é uma tendência também de Mas começarem a vir inovações. existe proposta do Bill Gates, essa proposta da privada que ele montou, Sim. essas micro, isso é fantasia, é uma coisa real, Não, possível. não, é possível, só que é muito caro ainda, né? Então, assim, existem até assim, por exemplo, algumas O empresas do que é próprio. caro? A gente tá falando de R$ 80.000, cada privada. É É, mesmo?
A última vez que eu ouvi, tá? Hoje eu não sei, porque a tecnologia vai evoluindo e vai barateando, assim, né? A última vez que eu vi, eu lembro que era bem caro. E é difícil, porque, assim, instalar em uma casa geralmente não vai ter só um banheiro, né? Essa é uma solução, assim, existem empresas brasileiras que já estão instalando banheiro, é, com daí um sistema mecânico, né? Em regiões, principalmente do semiárido, do Nordeste, onde não tem banheiro, eles vão lá, fazem o banheiro, e aí o próprio sol degrada, eles giram uma manivela, assim, depois de fazer as suas necessidades, e o próprio sol vai fazer aquele esgoto, Depuração. a depuração daquilo ali, né? Então, existem algumas soluções que já vêm surgindo, E aí? mas pode falar. Não. E aí? Não, mas é assim, é sempre para casos isolados, que é mais difícil de fazer o banheiro chegar, né? Que não tem a possibilidade de ter uma estação, algum tratamento de uma união de casas, é mais nesse sentido, né? Vamos pensar o seguinte, explica aqui para a nossa audiência. Na hora que você chegou o lodo, né, na estação de tratamento, esse lodo, ele, em um determinado momento, ele se separa, o lodo da água. Chegou o esgoto, chegou o Chegou o esgoto. esgoto, O esgoto é certo? 99% água e Tá, 1% de sólidos. tá bom. Aí, o que acontece na estação de tratamento? Perfeito. Bom, primeiro entrou lá o esgoto, né? Aí chega a cabeça de boneca, chega tudo que tu pode imaginar. Então tem um Tá. gradeamento na estação de tratamento de esgoto para poder tirar esses materiais maiores. De lá vai para um tanque de aeração, que a gente fala, aonde já existe um lodo existente com bactérias vivas ali e começa a se injetar ar para que essas bactérias façam a degradação dessa Ele carga movimenta, orgânica. tem É um tem uma soprador, roda, é um soprador. mas não tem movimento, não tem N- nenhuma hélice mexendo Não, não, geralmente não. Geralmente tu tem a injeção de ar mesmo que fica fazendo as bolhas ali, Tá bom. né? Se tem movimento é muito pequeno, assim, bem só para manter ali a oxigenação. E aí essas bactérias aeróbias, elas vão comendo essa carga orgânica, né? E dali já tem uma separação aí do lodo, que é a carga orgânica que vai ficar no fundo, né? Para o efluente que sai. Esse efluente que sai, geralmente ele passa por uma desinfecção, que pode ser com cloro, com ozônio, e volta para o rio, né? Então é um processo físico, porque tem uma barreira inicial, E a parte sólida vai para onde? cara, e aí é nosso grande desafio. Porque o que que acontece? Esse lodo que sai, ele ainda tem muita água, né? E aí ele passa por um processo de secagem, né? Ainda por alguns equipamentos que tentam secar, e em grande parte dos casos eles vão para aterro, né? Aterro industrial. Mas é muito caro mandar para aterro, porque assim, uma estação que funciona bem. A estação que funciona, ela tem que gerar bastante lodo, porque ela faz essa separação correta. Sei lá, de uma cidade de 600 mil habitantes, né? Ela vai gerar aí, ou, sei lá, não, 300 mil habitantes, vou colocar, ela vai gerar umas 60 toneladas dia de lodo, né? E esse lodo se paga aí R$ 250 por tonelada para poder mandar ele para um aterro. Então, Não tem uso para esse lodo? então, ó, daí as empresas começaram a pensar em soluções para isso, né? Aí a gente tem tentativas do uso do lodo na agricultura, né? Esse lodo, ele é um fertilizante muito bom, mas tem algumas dificuldades com o órgão ambiental para licenciar o uso desse lodo na agricultura, mas assim, o estado do Paraná, por exemplo, ele utiliza muito na agricultura, vários outros estados já estão começando a utilizar. Existem iniciativas da união desse lodo com resíduos do Ceasa, de carga orgânica, de fruta, né, e verdura, para gerar energia. Em Curitiba já tem uma usina de geração de energia É com combustível? gás, Gás. Ah, tá. gás. É metano. É metano, Ah, exatamente. Não, mas é metano, e do metano ele vai para um gerador que daí sim, transforma em sim. energia, né? Sim, lógico. E então, assim, existem diversas. Eu diria que hoje esse é um grande desafio do setor de saneamento básico,
tentar formas baratas, porque o lodo que sai, ele ainda sai com muita água, né? E secar esse lodo é caro, né? Porque é energia que precisa E não ser adianta colocada. prensar esse lodo. É muita água. É o que os equipamentos fazem é isso. Eles começam a girar ali para tentar, de alguma forma, separar a água do material sólido, né? Mas ainda é caro, porque tem que movimentar esse equipamento, né? Ele usa energia para funcionar. Então, acho que esse é o maior desafio hoje O do Bill Gates setor. inventou não, ele patrocinou junto com outras pessoas mini usinas atômicas. Já ouviu pegar? Já viu a pessoa pegar? Não ouvi. São são mini usinas atômicas que geram uma energia fantástica. Olha só. Só que é gozado, né? Porque a coisa deu certo, sai um pouco, todo mundo fala, sai um pouco caro, sim, mas uma vida humana não sei quanto vale, né? Sem dúvida. Então, pega pela Netflix ou sobre o Bill Gates, Aham, aham. aí ele fala, pô, ele tentou colocar na Rússia a usina, né? Ainda não sei se no final, porque é final de 2022, então não sei o que deu, né? Sim, sim, sim. Mas a energia atômica é uma energia limpa. O perigo é ter Chernobyl, que usava uma tecnologia do século XX, absolutamente sem segurança nenhuma, o Bill Gates e a equipe repensaram, e é a Terra. Uhum. Eles repensaram e reformularam o processo e está à disposição. Ou seja, você pode ter a energia atômica, ela é vilanizada de uma forma torpe, porque a ignorância prospera, né? Prospera. Sim. Então, por que a gente não pode pensar de criar alternativas energéticas, não só do lodo que você aproveita desse tratamento todo, mas também usar outras fontes de energia para acelerar o processo de aproveitamento desse lodo, né? A gente Exatamente. sabe que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais na agricultura. Ele é o segundo maior produtor de fruta e o 20º produtor de exportação. Só Olha só. que é incrível. E nós Só não que, sabemos que a gente não tem uma fábrica de adubo mais, é tudo importado, só são misturador. Então, olha eu só. acho inacreditável como a agricultura também não pressiona essa área do tratamento do esgoto para se beneficiar. Sem Porque dúvida. só ficam pensando só ficam pensando no armazenagem. Eu não estou falando que eles estejam errados, né? Da infraestrutura de escoamento, mas dentro da fazenda, cadê o aproveitamento desse adubo que pode ser altamente rentável para a agricultura, E não às é? vezes tá do lado, né? Às vezes a Pois estação de é. tratamento de esgoto tá do lado, gerando, né, Eu acho que a gente tem que pensar isso. Se a gente precisa de energia para melhorar essa solução, por que a gente não usa usina atômica lá do Bill sim, Gates, o pequeno? Por que a gente não usa mais energia solar? Por que a a gente própria não, energia não... elétrica Pois é, tem na tantas própria, alternativas. né? Porque assim, ó, vamos lá, o segundo maior custo de uma companhia de saneamento é a energia elétrica. Né? É, Porque bombeamento, né, da água, muitas vezes, que precisa ir para a casa das pessoas, né? E também a aeração do tratamento de esgoto. Vai a muita Sabesp energia. aqui, a nossa empresa estatal, a maravilhosa Sabesp, ela tem duas. Antes ela tinha uma bomba de recalque para metade da população de São Paulo. Uma Sim. bomba de recalque trabalhava 24 horas por dia. Pensa, né? Isso Tinha que ter uma. até 15 anos atrás. Tá Sim, certo? Não estou falando isso que não é no ano de 1960, não, até 2007, 2010. A sim. segunda bomba foi colocada em 2015, se não me engano, né? Uma Sim. bomba de recalque. Se ela parasse, puxa, acabava, né? Né? Mas isso já É mudou muito, inacreditável. né, Ronaldo? É, Assim, agora tem que ter
fragilidade. Tem que ter gerador, porque se acabar a energia, e aí, tu vai lançar o esgoto Pois é, no não, rio? então, exatamente, não, Vai e fazer o tudo quê? isso. Mas a minha preocupação é o seguinte: por que nós não temos um planejamento real e factível? O que está nos impedindo, Luana? Boa pergunta. Assim, o saneamento nunca foi uma prioridade, nunca foi visto como um ativo político. Eu acho que esse é um problema do nosso Contudo, país. Brasília foi, né? Exatamente. Não, construir Acabar. praça, construir esse tipo de coisa, quadra, esse tipo de coisa as pessoas veem, né? Mas o saneamento, a gente está falando de um capex enorme, de um investimento muito grande. E aí, muitas vezes, e que demora, né? Que a gente está falando aí de um ciclo de vida de uns 7, 10 anos. Então, É muitas vezes nada. Eu estou com mas muitas 70 vezes anos, os, né? Passa assim, ó. É verdade, mas assim, ó, muitas vezes o político pensa, não, eu não quero investir nisso, porque não, eu não vou entregar no meu governo, né? Ninguém tá vendo, vou atrapalhar o Mas não é uma trânsito. política de Estado. Tem que ser, né? Teria que ser, né? Esse é o objetivo. A gente O precisa. homem fala que vai acabar com a miséria, pô, acaba com o déficit de saneamento, se acabou Acabou, você daí acabou com a miséria. traz desenvolvimento econômico e social. Tem um estudo nosso que ele aponta que 37,7 milhões de pessoas sairiam da pobreza com acesso ao saneamento, né? Então, eu te digo assim, que a gente precisa mudar esse mindset de que o saneamento é um passivo político para enxergar como um ativo político. Nós estaremos trabalhando muito isso agora nas eleições municipais, quando tiver novamente, né, eleições estaduais, federais, enfim, federal, né? Por quê? Porque a gente precisa que os políticos se comprometam com esse assunto, né? E que a população entenda que quando ela vai votar, ela tem que votar em alguém que priorize esse tema, né? Olha, Porque vai mudar a vida dela. eu dou uma sugestão para você. Ah. Comece aí as igrejas. Estou falando sério. Não, mas a gente tem parceria Estou com as falando. igrejas. A gente tem. Vá falar com os evangélicos, vá falar com o católico, vá falar com o candomblé, vai falar com todo mundo. É porque é a base, porque os caras acreditam no pastor, acreditam no padre, acreditam no orixá. Vai lá que lá ajuda, porque a única pressão que a gente pode fazer é que a população exija Sem dúvida. dos seus políticos Que isso esteja uma no plano de governo. inconformidade. Falou, ó, meu É, amigo, eu não quero mais tomar água poluída e não quero mais fazer minhas necessidades onde eu como, sim, tá certo? Então, sim, meu sim. colega, vá lá e resolve o assunto. Ou seja, quando que nós vamos acabar com a cor do gato? Quando que a gente vai acabar com essa visão torpe de que fazer assaltamento é uma coisa boa para o município? Olha, eu tenho É, um programa como este, que é um spin-off, que chama Eu Fala Prefeito. aham, O Fala é muito didático. Muito boa. didático. Você pergunta sobre saneamento básico, é um engasga-se. O que que é saneamento? Começa por Não, aí, né? O engasga, a turma engasga, que não que tem nem é? dados. A Sim, turma fala sim. quantos quilômetros fizer de rua. Agora, na hora que Aham, entrou educação e saneamento básico, começa a já engasgar. era. É. Não, Educação mesmo, mas engasga muito no tratamento. sim, E aí, quando fala em lixão, então, aí não sim. faço ideia, sabe? É porque assim, a pessoa ela gera o resíduo, né? Seja o esgoto, seja o lixo, e acha que isso evapora, né? E não evapora, né? Ela tem que ir para algum É. lugar. Então, aí que tá, né? Então a gente, claro, tá trabalhando agora Academia, ajuda ou prejudica? ajuda. Não tem que ajudar, né? Mas também não pode ficar discutindo a ideologia, né? Tem que fazer Quem é acontecer, o né? dono do dejeto? Exatamente, tem que fazer acontecer, mas eu acho que assim, essa tua linha, a gente tem dois caminhos, né? Um que é a conscientização da população, e a conscientização da população, que é quem vota, vem por meio das escolas, né? Das crianças entenderem isso, vem das igrejas também, a gente estava trabalhando com a Igreja Católica na campanha da fraternidade, para que o saneamento fosse um dos temas da campanha da fraternidade.
né? E tem um outro ponto que é vir de cima para baixo, que é ter Ministério Público cobrando, né? Ter Tribunal de Contas cobrando o avanço, porque isso também, a partir do momento que vem uma obrigação, o É governante... conscientização e repressão. Exato, é os dois. É de cima para baixo e de baixo para cima, né? Tem a pressão para que o saneamento aconteça, Pressão, conscientização e repressão. é isso. É isso? Eu entendo que sim. E aí a gente tem... Ou punidade, né? Não é repressão, é punidade, né? Seja fazer imputável. acontecer. Tem uma lei, não está acontecendo, tem que ter uma punição em relação a isso. Mas eu tenho um quarto ponto, digamos, Ronaldo, que eu acho que é assim, os exemplos positivos arrastam. E a gente começa a ver exemplos positivos no Brasil, sabe? E aí a gente começa a ver, assim, ó, um governador com ciúme do outro. Aquele estado tá investindo, tá fazendo, nossa, a Aí população tá mexer com o falando ego, né? bem. Tá falando bem. Isso também é um ponto positivo, porque a partir do Sim, momento sim. que É imitação. os exemplos positivos começam a acontecer, nossa, universalizou, nossa, aquele cara tá tendo uma boa repercussão por conta Vocês disso, a têm prêmio. população tá. A gente tem um prêmio Casos de Sucesso, que a gente premia os prefeitos que mais se destacaram em saneamento básico, e eles utilizam isso muito. E teve um prefeito uma vez que falou assim, porque essa minha fala da gente tem que parar de ver como um passivo e olhar como um ativo, ele falou, eu enxergo o saneamento como um ativo. E o saneamento que me ajuda a não que me ajuda a me eleger, né? Mas os dados do saneamento e o que eu entreguei me ajudaram a me eleger. Então, assim, ó que legal. Que todos tivessem essa visão, né? De que é um ativo e não um passivo. Eu estou pensando no longo prazo, né? Mas, enfim, a gente ainda O são Brasil tem 5.500. alguma referência mundial para a gente copiar? O Brasil, ele é muito grande, ele é muito diferente. A gente tem diferentes Brasis aqui, sabe? Eu diria que grande parte, se a gente pegar Estados Unidos, Europa, são exemplos muito bons de saneamento básico, mas a decisão que a gente está tomando agora, eles tomaram há 50 anos atrás, né? Eles capitalizaram em relação a isso. Então, eu diria que, claro, os países desenvolvidos, né? Pega para próprio os países que quase não têm água, que precisam ter uma redução de perda enorme porque não tem o recurso hídrico, o senso de escassez faz o país ser mais eficiente, né? Então, eu diria que nós já temos a solução. O marco está aí, as diferentes soluções estão sendo estudadas. O que a gente precisa é de vontade política realmente de querer investir nesse tema. A gente se equipara, a gente pode falar país pobre também, renda, Indonésia, Paquistão, Índia, China, são países que são grandes, mas a renda média é pequena, né? Eles são alguma referência para nós ou não? Não, eu iria mais para os países desenvolvidos como referência É? mesmo, sabe? Ah, Eu iria para a Europa e Estados Unidos como referência em termos de saneamento básico, né? Claro que a China, ela, nos últimos anos, em termos de infraestrutura, ela deu um salto muito grande também, né? Mas é um regime diferente do que a gente vive aqui, né? Eu diria que o nosso foco é copiar que eles vêm fazendo e investimento constante. O que muda o saneamento é investimento constante. Não adianta um ano eu investir. não 0,5% ao ano, né? Já Exatamente. estava falando sobre dinheiro. Então, vamos falar de dinheiro. Quanto até 2030, nós vamos precisar de quantos bilhões por ano? Que a gente está falando de 44,8 bi. Do país, você vai falar, bom, tem região do norte, mas lá a densidade populacional é baixa. Aí você vai para o nordeste, é grave, né? Para Uhum. o centro-oeste, mais ou menos, né? Para o sul, sudeste, nós temos chance de vencer a parada em 2030. Sim, Mas quantos bilhões por ano, mesmo não considerando regionalmente, não considere sim. quanto que nós vamos ter que investir por ano? 44,8 bilhões de reais ao ano. E a gente É uma investe mixaria. 20. E a É, gente investe 20. puta, é uma mixaria, né? Se São a gente 5 pensar, trilhões. São 5 trilhões o nosso PIB, né? Quantos agora tu me nosso pegou. PIB tá nessa faixa. Mas o ganho com a universalização é de 1,4 trilhões. Você tem A quase gente, a gente precisa investir 25% a gente precisa investir 500 para ter como ganho 1,4 tri.
Pois é. Então, poxa, Olha, olha o benefício que a nós estamos gente... gastando 56 bilhões, nós estamos gastando de emenda parlamentar, Sim, gastando, investindo. Aí nós temos 5,9 bilhões, 4,9 bilhões para eleições, né? Não dá para fazer uma equação aí nossa. e a gente ter dinheiro público, mas também ter muito dinheiro privado e a gente vai pagar a conta. Porque eu prefiro pagar um pouco mais a minha conta de esgoto e de água, mas eu prefiro que quem trabalha comigo tenha tudo isto. Exatamente, Não é verdade? exatamente. É a coisa do A gente tem que pedágio na subsidiar rodovia, mesmo. É né? Robin Hood. E tem que ser, e tem que Tem que ser, ser. tem que ser. Acho que assim, o saneamento ele só se sustenta se tiver esse subsídio cruzado, tá? Isso faz É, parte. Tarifa social vai acontecer lá onde quem não pode pagar, quem pode pagar tem que pagar a sua tarifa. E é barato, né, gente? Vamos é lá, barato, pelo amor compara de com a Deus. energia elétrica, compara com Netflix, com a conta do Pois é. telefone. É que a gente Deixa de tem. assinar um canal aí e dá o dinheiro para saneamento, não é verdade? E pensa que muitas vezes a gente acha, mas é que não é imposto. Não, é um Eu serviço, estou gente. Assim, impressionado. 50 bilhões para solucionar esse problema é dinheiro não é dinheiro de pinga, mas é um dinheiro pouco, é pouco ao ano, né? É pouco, pouco dinheiro. é Porque você pouco. já tem 20, né? Já tem 20. Falta o dobro e mais um pouco. Aham, Falta, é isso, é é muito isso. pouco, gente. E, E ninguém e, se preocupa. E poucas, eu não vejo o Lula falando uma palavra sobre isso. Não que vejo um saneamento governador falando nada sobre isso. Você já Ninguém foi quer para falar. Belém? Já, e vou para lá dia 15 de março agora. É um desastre aquilo lá, né? Não, e a gente tem a COP que vai acontecer lá, né, cara? Não, aí Nossa. sabe quanto vão gastar para a COP? 5 Ah, bilhões na cidade. 5 ixi, bilhões. Você acha que tem tomara. cabimento Então, e quanto que gastar vai ser para 5 saneamento bilhões? disso? Nada, zero. Não, É zero, complicado. zero. Sim. Vão superfaturar um monte de coisa. A gente sabe como funciona, né? Tá certo? E, Então, vai ser um desastre. É o tipo da coisa desnecessária, né? Usa esses 5 bilhões para cuidar da sua miserabilidade. e tem uma coisa, né? Belém é miserável. A gente fala muito de É o Haiti. Amazônia, a gente fala muito de Amazônia e tal, mas a gente não vê que a poluição dos rios vem da falta da coleta e tratamento de Pois é. esgoto, né? Então, E os assim, mares, então, com plástico? Pelo amor de Deus, gente, o que que é isso? não, e os mares que as pessoas ficando doentes quando elas vão para a praia, né? Eu vendi a minha É, praia, eu também. Eu conheço N pessoas que já venderam suas casas de praia, porque não é impossível viver lá. porque assim, ó, tu pensa, a gente lança por dia 5.500 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento nos nossos rios e mares. Isso vai acabar no mar, né? Porque vai, de algum jeito, ou vai para o rio, vai filtrar e vai acabar no mar. Essas 5.500 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia, as pessoas vão ter contato com ela, né? E aí vai, mergulha, toma água, querendo ou não, né, do mar. O turismo acaba sendo prejudicado, ninguém mais quer ir para aquele lugar, porque daí o PA lota, o posto de saúde lota, porque todo mundo fica doente quando vai para a praia. Então, é um ciclo. O índice de virose nessa época do ano na É praia é absurdo, altíssimo. Eu porque acho que se é de gera muito 50% a mais. 60%. Eu não vou Se, mais, eu desisti se gera do muito mais trabalho. esgoto nessa época, né? As É, pessoas estão todas exatamente. aglomeradas lá e isso. Só que quantas pessoas dessas que tiveram a diarreia, a virose lá na praia, atribuem isso à falta da coleta e tratamento do Zero, esgoto? quase zero, Quantas pessoas próximo a zero. atribuem o rio poluído com a falta da coleta e tratamento de esgoto? Quase Acha a que zero. porque acho que não tá poluído por causa das indústrias, ou não que não seja, se não É, está fazendo o tratamento correto, mas grande parte vem muitas vezes da da falta casa. da casa, da casa. É. Então, enfim, né? Temos um grande Bom, desafio de conscientização aí. o que que a gente pode fazer em termos de conscientização? Que tipo de abordagem que você acredita que, pelo menos algumas abordagens que você acredita que a Trata Brasil vai apertar a nossa, os formadores de opinião
e Bom, esses políticos. Porque formador de opinião é um cara chato, mas que pode resolver, sem né? dúvida, sem dúvida. Como é Bom, que nós está esse projeto de comunicação da Trata Brasil? Bom, a gente tem um site chamado Painel Saneamento Brasil, painelsaneamento.org.br. Lá a gente tem dados de municípios acima de 50 mil habitantes. Então, você pode digitar o nome da sua cidade ou do seu estado, enfim, ter dados de saneamento, de escolaridade média com e sem saneamento, de renda média com e sem saneamento. Então, por exemplo, o Ministério Público usa muito esse site para cobrar os prefeitos, os governadores em relação ao tema, né, para subsidiar essa decisão. Então, a gente tem, né, essas ferramentas de produção de dados, de transformação de dados em informação e conhecimento para ser subsídio para os tomadores de decisão, né? Nós temos diferentes estudos que são lançados na grande mídia para que haja a pressão dos governantes e também a conscientização da população em relação a esse tema, né? Então, tem o ranking do saneamento básico, que avalia as 100 maiores cidades do país e como é que cada uma está posicionada. Tem estudos sobre redução, sobre perdas de água. A gente vai lançar um estudo sobre mudanças climáticas esse ano, sobre saneamento e a primeira infância, né? Que é essa questão que a gente está falando do desenvolvimento neurológico das crianças, né? Então, a gente sempre está produzindo conteúdo para Vai ficar um subsidiar. desafio para você, se você quiser fazer, eu faço com vocês. A gente conversar com os publicitários. Boa! Eu acho que Washington Oliveto e um cara chamado Nizam Guanais, o Nizam eu acho um dos caras mais incríveis do mundo. Esse cara Olha, me ajudou muito na minha vida. Assim, ele deu uma ideia que eu peguei a ideia e me fez a vida. olha que E legal, vamos esse conversar. cara é um cara, eu acho que nós precisamos ter essas cabeças aí para. Eles são todos vaidosos, mas são altas, são muito influentes Que e são legal, muito inteligentes. Eu que acho que a gente tem legal. que fazer um movimento aí juntos aos publicitários e não aos universitários, entendeu? Porque Aham, na hora que você tocou em todos esses assuntos aqui, você não imagina a potência que esses caras têm de influenciar em gente, em processo decisório de governo e de empresas. que Eu acho que a legal. gente vira o jogo, viu? Boa, Vira boa. o E, jogo. e também com as crianças, né? O último pilar, É. eu acho que são as crianças. A gente tem revistinha da Turma da Mônica para Não, sobre concordo, não, saneamento, não, essa é parte. mas eu acho que sim. Nós estamos super abertos, Formador de Ronaldo. opinião, gente, vai para o Sim, formador de opinião. Vamos é. fazer um movimento aí. Bom, Tamo Luana, junto. eu agradeço, é sensacional falar com você e você está aqui aberto aqui para sua despedida. Ah, Ronaldo, muito obrigada. Acho que foi uma excelente conversa, super leve, né? E é isso que a gente quer, que o tema saneamento básico seja um tema leve, um tema, né, não difícil de ser conversado, um tema que esteja ali. Eu brinco que meu sonho é quando a Dona Maria, lá no muro da casa dela, esteja conversando com a vizinha sobre saneamento. É isso que a gente Ah, quer, né? É isso que a gente quer, que seja algo palpável, que as pessoas reivindiquem esse direito fundamental. Obrigado de coração pelo convite e vamos pensar em mais parcerias junto aí para fazer esse tema formador de avançar. opinião. Nós temos que pegar essa turma. Legal. Tamo Legal? junto. Obrigado. Valeu, Até um breve. abraço. Comentários e entrevistas sobre política.